Olha quem está chegando aqui na área. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa o horário que eu estarei chegando até você. O mais importante é que o Arimateia está chegando com os meus queridos jovens. Vocês são a nossa alegria de viver. Porque são dos jovens que vão surgir os futuros investidores do Brasil, os futuros empresários, os futuros proprietários de terra, produtores agrícolas. São os jovens que traz essa alegria de produzir. E claro, hoje, em nome da equipe de Geografia, nós iremos para a aula 41.1. Quem é essa equipe de Geografia? Eu, essa pessoa que vos fala, a Arimateia, o Jorge, o Rogério e toda a equipe da mediação. Nós iremos fazer uma viagem na economia global, certo? Quando nós falamos de economia global, claro que teve um início, e esse início vem com o comércio. E aí, quando é que teve início esse comércio? Portanto, nós iremos entender um pouco disso aí. Vamos falar de balança comercial. O que é balança comercial? Lembrando que para ter comércio nós temos de ter meio de transportes, ok? E houve uma evolução dentro disso aí. Portanto, nós iremos entender como é que essa transformação vai unindo os espaços, seja eles rurais, urbanos, espaços regionais, nacionais ou globais. Portanto, nós estamos falando de algo que é o comércio. E esse comércio é quando eu falo de trocar, por exemplo, o escambo, é comprar, é vender, é negociar. Portanto, tudo isso envolve o principal ponto do capitalismo, que é lucro. Quando nós falamos de capitalismo, nós estamos buscando o lucro. Mas no início, como é que o homem negociava? Olha esta imagem, tá? Tinha um escambo, era troca, tá? Portanto, olha aí o que nós estamos aparecendo aí. Está aparecendo um bode aí, tá? De quem é esse bodinho aí? Tem algum dono por aí? Portanto, ele está querendo negociar. Isso faz muito tempo. Você viu isso em história, né? Tá? Portanto, quando eu tinha uma quantidade excedente de produtos, eu ia lá e negociava, correto? Isso era chamado de escambo. Isso é o primeiro comércio. Depois, esse comércio evoluiu em cada regiões e aí começa o capitalismo, que vocês estudaram também história, chamado de capitalismo comercial, mercantilismo, as especiarias, que eram essas trocas. E aí tem as navegações, vocês estão observando aí as embarcações, os barcos eram o que chamamos de vela. Portanto, era o vento, tá? O vento vai nos levando, vai fazendo aquela viagem. E nessa viagem tinha de ter uma moeda, tá? Portanto, isso fez parte de quê? De todo um processo histórico. Começando lá pelo século XV, século XVI, XVII, XVIII, século XIX, século XX, o século XXI, ao qual nós já estamos. Tudo isso foi tendo uma evolução e foi cada vez chamando de diminuição de distâncias. Essa diminuição de distância é o que nós vamos chamar hoje de globalização, tá? Olha só essa imagem, tá, das trocas comerciais. O que é que nós temos aí? Nós temos contêineres, tá? Portanto, você já deve ter visto em algum momento contêineres. O que é contêineres? É uma caixa. Essa caixa, claro, é uma caixa de ferro, que aí dentro vem os produtos. Aqui no estado de Rondônia, teve até escolas no nosso estado que era dentro de contêineres. Claro que a nossa região é muito quente para ser dentro de um contêiner. Mas vamos falar agora de 2021. Março de 2021.
Ai, como a minha memória é legal. E o que foi que ocorreu em março, professor Arimateia? Eu digo até o tempo. Procura na internet aí, procura no Google aí, vai aí. Tá? O canal teve um navio grande que vinha carregado com mais de 200 toneladas. Eu falei 200 toneladas, tá? Com mais de 200 toneladas de mercadorias e foi passar por um canal chamado Canal de Suez, que foi aberto pelo homem. E quando esse navio estava passando, carregado com esses contêineres, com essas caixas que você pode observar nas imagens, agora que você está me vendo, que eu sou lindo, maravilhoso, estou falando com vocês, tá? Portanto, esse navio ficou encalhado. E nas aulas do início desse nosso ano letivo, eu falei que tem equinócio e solstício. Março ocorre um equinócio, setembro ocorre um equinócio. E eu citei esse exemplo. Naquele momento, o navio ficou encalhado no canal de Suez. Procura isso aí. E ficou vários navios parando atrás dele. Foram vários quilômetros de navios parados. E por que eu lembrei que foi em março? Porque quando ocorreu o equinócio, que o Sol, a Terra e a Lua formou o mesmo ângulo, atenção física, a maré subiu 2,70 metros. Tinha um engenheiro lá ligado nisso aí. Nesse momento, junto com a tecnologia que o homem tem, com dragas, conseguiu retirar esse navio que estava encalhado. Ele ainda continua preso, tá? Lá ainda para saber o porquê que encalhou. Mas por que aí eu não sei. Essa burocracia não vem comigo não, tá? Tô fora disso aí, tá? Mentira dessa, tá? Não quero nem saber, tá? Fica fora, tá? Foi lá no Egito, tá? Portanto, não é no Brasil. Eu só quero saber, dizer para vocês que o navio trazia mais de 200 toneladas de mercadoria. Isso é comércio, meu filho. Hoje fala-se de e-commerce. Na sua região tem feira livre? Eu sou viciado em feira livre. Todo domingo eu vou na feira mais antiga de Rondônia, aqui em Porto Velho, chamada de Cainágua. Uma feira legal, tá? Você compra galinha, você compra os ovos, você compra melancia, abóbora. Isso é comércio. É um comércio à forma antiga. Eu estou comprando do produtor, mas eu posso também ir na internet e comprar um produto que veio lá da China. Aí eu estou falando e-commerce. Tá? Isso eu estou falando de quê? De uma economia global. E aí esse produto vem primeiramente por barcos. Mas, professor Arimateia, por que ele não vem de avião? Porque é muito caro. Vocês estão vendo que recentemente chegou muito no Brasil de avião, ele está chegando ainda hoje, vacinas, porque ela tem que chegar rápido. Se vier de navio vai demorar muito. Mas, professor, fala, os navios hoje não são mais rápidos que há 500 anos atrás, sim. Mas mesmo assim, meu filho, ele ainda anda, ele não anda, tá? Ele navega, tá? Seu animal. Ele navega, navegar é preciso. Ele navega lentamente, mas é muito mais rápido do que lá nas primeiras grandes navegações. Tudo isso nós estamos falando de quê? De um mundo que está diminuindo. Não é o mundo que está diminuindo, é os transportes que estão evoluindo, tá? Portanto, vamos voltar na imagem. Observa bem essa imagem, tá? Ó, nós temos aí os contêineres. Observe como o comércio global está interligado. Isso é o que nós chamamos de sistema de rede. Ok? Você está pensando que rede é só essa que você deita? Não. Isso aí também é rede também, tá? Aonde essa entrega já pode ser até através de drones, tá? O Amazon, não é no Brasil ainda, lá mas nos Estados Unidos já faz entrega com drones. Imagine quando estiver chegando na sua caixa aí, ó. Se isso fosse lá no sertão nordestino anos atrás, ia dizer que era um extraterrestre. Ia sair correndo com medo, tá? Portanto, só você ter uma ideia, eu tinha medo dessas máquinas que fazem as rodovias, tá? Aquela zoadão, eu saia correndo dentro do mato, tá? Perna para quem te quer, tá? Tu era matuto? Zé Matuto foi à praia, só para ver como é que é, mas ponto ruim da bola de vento da rabichola nas cadeiras das mulheres. Oi! Vamos nessa, eu era um matutão mesmo, tá? Medo de tudo, tá? Hoje em dia não, hoje está tranquilo.
Veja só essa imagem, meus queridos, tá? Que linda imagem. Olha aí o que é que você tem. Nós viramos a questão de uma aldeia, tá? Oi! Ouviu aí o meu grito? É por isso que é chamado de aldeia, porque é um espaço pequeno, aonde você aperta uma tecla e... Olha aí, quem é as duas bandeiras que tem aí? Quem é essa bandeira? Bandeira da China, professor Arimateia. Claro, você acha que eu não conheço? A bandeira do Brasil. Pátria amada ao Brasil. Ah, portanto, olha aí a questão dos portos, as grandes embarcações. E aí tem um detalhe, tá? Quem é que sabe se a soja que você está produzindo aí, ou aquela pecuária que você está criando seus bois, não estão indo para a China? E os seus produtos também vêm de lá para cá, portanto, isso é o comércio em que? Dentro do mundo. Portanto, existe uma interdependência entre os países. Entendeu? Olha a geografia como é linda, tá? Você faz toda esta viagem entendendo o comércio global. Professor, a aula agora está muito melhor do que aquela geografia física falando de rocha. Eu também concordo com você, né? Mas teve algum aí que disse que gostava mais da rocha. Ótimo, tá? Portanto, nós podemos também vender rochas, vender minérios. Aqui no nosso estado de Rondônia, aqui nós temos exportação de ouro, de diamantes, e são rochas também. São chamadas de pedras preciosas. Ok? Vamos mais a um outro pontinho. Tá? Veja bem o que nós temos agora. Ó. Aí, leia esse texto aí, por favor. Leiam, tá? Que eu vou explicar para vocês, tá? Leiam, por favor. Tá? Leiam mesmo. Entenderam? Professor, tem uma palavra aqui que eu não entendi, foi nada. Qual foi a palavra? Essa palavra aí que tem o nome commodities. Essa daqui? Essa mesmo? Commodities, meus queridos, são produtos que têm pouco valor agregado, como, por exemplo, a exportação de soja, a exportação de carne bovina, a exportação de minérios, tá? Isso são commodities. Todo produto que é industrializado, principalmente de alta tecnologia, tem valor agregado. Portanto, quem ganha mais grana com isso são os países que têm grande tecnologia para transformar os seus produtos, tá? E hoje nós estamos falando que estamos vivendo uma pandemia. Por que ocorreu essa pandemia? Porque justamente há essas trocas comerciais globais e há muita viagem de um continente para o outro, de um país para o outro. Vocês viram que com a pandemia do Covid, muitos países andavam fechando as suas fronteiras. Fosse para o comércio global, como chegou a faltar muitos produtos pelo comércio global, fosse para os viajantes. E isso fez com que muitos produtos faltassem, aí nós estamos falando de mercado, nós estamos comércio, nós estamos falando de lei da oferta e da procura. E essa crise global, ela chegou a atingir também a nossa moeda, que a nossa moeda, como você pode observar agora nessa imagem, tá? A nossa moeda é o realzinho, né? E esse real ficou desvalorizado frente ao dólar. Com isso, nós estamos vivendo um momento em que, hoje, um dólar está valendo em torno de R$ 5,00, 5,60, 5,70. Todos os dias você tem a cotação do dólar. Portanto, no momento que você estiver assistindo a essa aula, a esse nosso diálogo, olha lá no Google, por favor, quanto é que está o dólar. E aí você vai dizer assim, puxa, mas professor, se eu for embora para os Estados Unidos e ganhar $100 por dia, eu estou ganhando R$ 500 por dia? E R$ 500 por dia, se eu trabalhar 20 dias, eu vou ganhar R$ 10.000 por mês? Mas lembre-se, se você estiver nos Estados Unidos, você também vai gastar em dólar. Entendeu? Mas tem muitos, milhares de brasileiros loucos para ir embora para os Estados Unidos, porque a nossa moeda está desvalorizada.
valorizada frente ao dólar, tá? Vocês nasceram no momento em que a moeda brasileira era muito ali, bem próxima do dólar. E eu, Arimateia, já vivi um momento em que R$1 era igual a $1. Bom pra caramba, tá? Era bom para viajar. Tá bom para comprar produtos importados. Agora não, tá péssimo. Péssimo mesmo, tá? Fora de viagens internacionais. Agora só vou viajar de jegue, porque ele não é movido a gasolina. A gasolina está muito cara também. Tá? É melhor viajar de jegue como capim. Tem muito capim em Rondônia, tá? Portanto, vamos nessa. Diz assim, quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Oi, tira ele daqui. Tá? Vamos nessa! Porque o real se desvalorizou. Parceria comercial China-Brasil, soja, minério de ferro e petróleo. Tá? Veja só os blocos econômicos. O que são blocos econômicos, gente? Nós ainda vamos conversar sobre isso, tá? Mas blocos econômicos são blocos de países que fecham para comercializar no mundo. Certo? Portanto, dentro dos blocos ficam mais fácil de negociar. Aí você está vendo o nosso bloco é o Mercosul, ok? Portanto, esses blocos econômicos surgiram principalmente nos anos 90, com exceção desse aqui, ó, da União Europeia. A União Europeia surgiu na época da Guerra Fria. O NAFTA é do período da segunda, dos anos 90, Mercosul é dos anos 90. Esse aqui é Canadá, esse aqui é os Estados Unidos, esse aqui é o México. Aqui eu tenho Venezuela, que está suspensa, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Por sinal, agora em 2021, o Mercosul completa 30 anos, certo? Portanto, ele iniciou há 30 anos atrás. Faz aí a continha, tá? Com qual objetivo? Aumentar as relações do comércio internacional. E esse comércio internacional tem como principal meio de transporte o transporte hidroviário, porque ele é barato, certo? E quem é o principal responsável por essas trocas comerciais globais? Claro, meus queridos, vocês sabem muito bem, são as multinacionais. As multinacionais mais conhecidas são as empresas de transportes, são as produtoras de automóveis, essas são as mais conhecidas, tá? São empresas como, por exemplo, a de refrigerante, a Coca-Cola, é uma empresa multinacional. É uma empresa, se for de lanches, McDonald's, é uma multinacional. A Samsung, ou seja, empresas que produzem grandes máquinas para a produção agrícola, empresas de petróleo, indústria farmacêutica. Esse tênis que eu estou usando aqui é também de uma multinacional. Portanto, nós iremos ter várias empresas que são chamadas de multinacionais ou transnacionais, que elas passam a atuar no mercado global, visando principalmente o lucro. No capitalismo, visa-se lucro. Agora, tem um lado negativo das multinacionais. As pequenas empresas vão sendo fechadas por essas empresas transnacionais. Elas vão levando à falência pequenas empresas. Portanto, isso é sinônimo de quê? Isso é sinônimo do qual nós temos dentro da globalização. Tá? Portanto, a globalização da economia global, globalização da economia global, tá? É as trocas comerciais. Por que eu falei de economia? Porque eu tenho globalização cultural, eu tenho globalização da religião, ou seja, das doenças como foi e é o Covid, e aqui nós estamos falando de economia. Quando nós falamos de economia, nós estamos falando dessas empresas que você conhece. Portanto, observe que dentro do mundo
nós iríamos pegar muitos produtos. Vamos lá. Você, quando acorda pela manhã, você pode usar um creme dental que muitas vezes está relacionado a uma multinacional. Você pode tomar um leite ou um iogurte que está relacionado a uma multinacional, como por exemplo aqui, ó, a Nestlé. Na hora do almoço ou do jantar, você pode, é melhor que não faça isso, tá? Mas você pode usar um refrigerante da Coca-Cola com um alimento do McDonald's. Olha aí a batatinha aí, ó, multinacional. Você pode assistir com seus colegas um filme que está relacionado com empresas multinacionais. Você pode estar usando um tênis ou uma sandália que está relacionada a uma multinacional. Aqui tem a Nokia, a Sony, tá? Aqui a programação MTV. Olha aqui, ó, uma Hike. Tudo isso são empresas multinacionais que trabalham dentro do cenário internacional, buscando as regiões que oferecem mais lucro. Deixar isso sempre bem claro. As multinacionais visam lucro. Portanto, para que esse comércio aumente, existem regulamentos. Esse regulamento, no mundo de hoje, é feito por uma organização mundial do comércio, que a sede dela é em Genebra, certo? Que Genebra fica na Suíça. Mas ela começou após a Segunda Guerra Mundial, precisamente em 1947. E hoje ela está aí, ó, 164 Estados membros. Procuram acordos para que outros Estados-nações não fiquem destruindo a concorrência. O objetivo principal da Organização Mundial do Comércio é para que exista um equilíbrio, ó, um equilíbrio. Mas muitas vezes esse equilíbrio não ocorre. Mas quando ocorre equilíbrio, observe o mapa mundi, tá? Veja só que esse mapa diz que quem são membros. Olha o verdinho, ó. A maior parte dos países mundiais são membros. Membros representados em conjunto pela União Europeia. A União Europeia é esse aqui, ó. Agora, observe que tem aqui que são apenas observadores. África e aqui Ásia Central com Oriente Médio. E tem países não membros. Esse aqui é a Coreia do Norte. Isso é a Etiópia, Somália. Aqui é a República do Congo. Tá? Aqui é o Iraque. Tá? Portanto, existem vários tipos de membros nesta análise. Por quê? A Organização Mundial do Comércio ela tem alguns objetivos. Veja só, regulamentar e fiscalizar o comércio mundial. Tá? Regulamentar e fiscalizar o comércio mundial. Portanto, observe que tem o quê? Um regulamento. Não é feito aleatoriamente. Porque senão vai ocorrer conflito, que é chamado de guerra fiscal. E essa guerra fiscal ocorre, tá? Mas a Organização Mundial do Comércio tenta resolver. Criar encontros para fechar acordos internacionais de comércio. Isso procura fazer o quê? Estabilidade da economia para não existir uma concorrência desleal, tá? Mas, quando nós falamos de comércio global, é bom você pensar o seguinte. Pensa o seguinte. Olha só. Os países ricos, mais os emergentes, a União Europeia tem 27 Estados-nações, certo? Vamos pegar um total. Você viu lá tem 164 Estados-nações. O mundo hoje tem aproximadamente
da ONU são 192 Estados-nações. Mas vamos falar da Organização Mundial do Comércio, o que está dentro disso aí. 164 países. Desses 164 países, aproximadamente, deixa eu ver, 46 Estados-nações, 46 Estados-nações, inclusive o Brasil, dominam 82% do comércio global. Quando eu comparo o comércio global do Brasil com o dos Estados Unidos, nós somos anos-luz atrás dos Estados Unidos. Mas se eu comparar o comércio do Brasil com relação ao continente africano, nós somos quase iguais, ó. Isso eu estou me referindo à questão de PIB, certo? Portanto, quando nós falamos de PIB, nós estamos falando de gráficos. Olha esse gráfico que nós temos aqui. Ah, veja aí, ó, valor das exportações de produtos feitos para consumo humano. Olha os Estados Unidos disparado. Quem é Países Baixos, professor Arimateia? Holanda, Bélgica, Luxemburgo. E aí vem o Brasil, ó, 79 do valor das nossas exportações vem de produtos do Brasil. Tá? Observe o seguinte, nesse mapa, nesse gráfico, eu tenho Estados Unidos, Países Baixos, Brasil, Alemanha, China, França, Espanha, Itália, Canadá, Bélgica, Argentina, México, Austrália, Tailândia e Indonésia. Não apareceu nenhum país do continente africano. Mas por que, professor Arimateia? Porque o continente africano é a periferia do capitalismo. Ele não tem destaque em produtos industrializados. Com isso, tem muito pouco valor agregado. Ele pode vender muitos produtos, mas quando vai comprar, compra uma pequena quantidade. Você viu que ainda agora há pouco apareceu ali produtos como da Nokia, por exemplo. Mas vamos pegar um bendito celular. O celular agora da Apple, que foi lançado, o último é o... Como é que é o nome? iPhone 13. O iPhone 13. Transformando em reais, ele estava aproximadamente 13 mil reais. Você paga 13 mil reais num celular. Agora, veja isso. Quantos arrobas de boi serão necessários para comprar um telefone do iPhone? Portanto, você vai vender um grande carregamento de carne bovina, um navio lotado de carne bovina e um avião bem pequenininho carregado de celular do iPhone. Olha o descompasso que existe. Isso é tecnologia, isso é commodities. Portanto, quem ganha mais dinheiro no comércio global são os países que têm venda de tecnologia de ponta. Eu falei isso de um valor de um iPhone. Mas teve medicamentos agora na Covid, tá? Tem um amigo nosso aí, por exemplo, que o pai dele ficou doente, tá? Trabalha conosco aí, o pai dele ficou doente com Covid, foi preciso fazer uma vaquinha para pagar o preço deste medicamento. Porque este medicamento, com 30 comprimidozinhos, custavam 18 mil reais. Tem produtos, tem medicamentos para o câncer hoje que chega a custar 200 mil reais. Aqui na minha coluna, tá? Tem um bom valor econômico nas placas que eu coloquei aqui. Ainda bem que ele tem longo prazo de duração, não precisa trocar. Mas essas placas são produzidas externamente, portanto, ela quando compra é em dólar. Tá? É perigoso o cara me matar para roubar as placas. Ainda bem que não serve para outra pessoa, né? Senão eu ia roubar. iPhone os caras roubam rapidão. Bicicleta. Tu já pensou naquela bendita magrela? 80 mil reais numa bicicleta? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí era toda importada no carbono. Agora, muitas vezes a matéria-prima saiu do Brasil.
A borracha saiu da Amazônia. 80 mil reais na bicicleta. Tudo isso, professor Arimatea, eu não pagaria não, tá? Não pago hoje que eu não tenho esse dinheiro. Principalmente se eu tivesse dinheiro também, não pagaria não, tá? Tu vai lá pedalando, tanto faz uma bicicleta leve desse jeito como aquela pesada. Toda, se você não pedalar, ela não vai navegar. Tá? Todas têm de pedalar. Portanto, eu andava numa barra circular, tá? Monarch, linda, maravilhosa. Pegava um paninho assim, ficava limpando a bichinha para ficar linda, brilhosa. Ok? Mas vamos em frente. Vamos ver a próxima. Aí, ó. Líderes mundiais em inovação, pesquisa e desenvolvimento. Quem é que vende tudo isso? Estados Unidos, é o disparado, ó. A região chamada de Vale do Silício. União Europeia, tá? Restante do mundo, ó. Restante do mundo não chega nem perto dos Estados Unidos. Agora, quem anda investindo bastante é a China. Esse número é de 2018, tá? Olha o Japão ali, ó. Por que o Japão desenvolveu tanto pós Segunda Guerra Mundial? Porque vestiu a camisa da tecnologia. Se você quer entender mais sobre o Japão, assiste o filme O Último Samurai. Você vai entender como é que o Japão chegou a esse desenvolvimento, ok? Mas outro ponto, olha o que é balança comercial. Quando o valor das importações é maior do que o das exportações, nós temos um saldo negativo, isso é chamado de déficit comercial, situação de déficit comercial. Quando está em empate, eu vendo uma soja por $1 milhão e compro um produto de $1 milhão, nulo. Mas o Brasil tem muito saldo positivo na venda de exportações de commodities, portanto, o valor das exportações é maior do que a importação. Isso é um superávit primário, tá? Isso é o que chamamos de balança comercial, tá? E claro, hoje a maior parte desse comércio muitas vezes faz pelo e-commerce. E o que é isso aí? Através de uma tecla, tá? Você compra produtos em várias partes. Lembrando para vocês que toma cuidado quando for comprar, certo? Agora vai chegar agora nesse mês de novembro de 2021, é o mês que tem aquela feira, tá? Que tem um nomezinho, tá? Final de outubro aí tem comemorações de uma cultura que é a questão das bruxas. Mas no mês de novembro nós temos tem um nomezinho em inglês, né? Como é que é o nome da feira? E aí todo mundo quer comprar pela internet, certo? É um e-commerce, ele vem aumentando. Portanto, é só pegar o celular, apertar a teclazinha e compra, desde que tenha cartão de crédito. Por falar em cartão de crédito, fica ligado em mim aí, por favor, tá? Isso aqui é o grande exemplo. Ixi, cadê o meu cartão, tá? Isso aqui é o grande exemplo de comércio global, de capitalismo. Por quê? Aqui está a grana. Quem vai depender é o que você ganhar. Mas você não anda mais com moeda, você anda com um cartão. Tá? Chego lá, passou. Eu adoro pescar. Adoro. Qual é a principal isca? Cartão. Passo lá, o peixe vem correndo. Eu nunca vi peixe correndo, professor Arimatea vem dessa vez, vem correndo, porque ele vem na mão do cara, do vendedor. Tá? E aí, meu filho, isso você, aonde vai que não resolve é porque é pouco, tá? O meu não resolve não, porque é pouco, tá? Portanto, dinheiro para mim não é problema, é solução, ok? Mas, muitos produtos você compra com o cartão. Isso é capitalismo global. Portanto, nós temos de entender que dentro desse capitalismo global, olha só, países desenvolvidos têm o quê? Um nível tecnológico para exportação de produto de pouco valor, tá? E eles dominam o quê? A capacidade de desenvolvimento tecnológico. Portanto, veja só a figurinha, ó, país desenvolvido, tá? É só você ler isso aqui, meu filho, não precisa mais nada, tá? Parabéns, professor Jorge, parabéns, professor Rogério, parabéns, professor Arimatea. Aula top da balada. Se você não entender isso aqui, só sendo cego, porque, ó, país desenvolvido, nível elevado de tecnologia, exportação de produtos altamente valorizados,
captação de recursos financeiros, grande investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, desenvolvimento tecnológico é um sistema, nível tecnológico baixo, exportação de produtos menos valorizados, menor captação de recursos, baixo nível de tecnologia, inovação dentro disso aqui. Valeu? Portanto, aí você observa o quê? Maiores mercados de comércio eletrônico do mundo, ok? Observe aí que você vai ter, em primeiro lugar, ó, disparado, a China, certo? E aí você tem, em segundo lugar, os Estados Unidos. Terceiro, a União Europeia. E aí, excessivamente. Dentro disso aí, nós temos de ter esse conhecimento que o mundo foi ficando cada vez menor. Por quê? Entre 1500 a 1840, a velocidade das carruagens dos barcos da vela era 16 km por hora. Hoje, aqui tem jato de 800 a 1100, já tem muito mais rápido do que isso, tá? Portanto, por que o mundo ficou pequeno? Porque através da tecnologia, o que você levava 50 dias para ir de Portugal ao Brasil, hoje você leva 10 horas, tá? Saindo de São Paulo, tá? Considere saindo de São Paulo. Portanto, isso ocorreu por causa de quê? Porque os meios de transporte evoluíram. E quando eu falo de meio de transporte, todo mundo já sabe. Eu estou falando da evolução que ocorreu com o processo de industrialização. Que isso veio com o avanço dos transportes ferroviário, rodoviário, dutoviário. Duto, a água na sua casa chega através de dutos, de encanamento, tá? Portanto, isso é diminuição de distância. Transporte aéreo, esse é caro. Quando eu falo de transporte aquaviário, tem marítimo, fluvial, que é rios, lacustre, que é lagos, cabotagem, litoral, ok? Tudo isso vai diminuindo as distâncias, tá? Aqui está citando o canal do Panamá, mas o canal do Panamá tem o canal de Suez nessa região. Portanto, ó, uma viagem do Japão passando pelo canal do Panamá foi ficando cada vez menor. Ele não precisa passar por aqui, que tem muitas instabilidades. E por que ele não vem por cima, professor Arimateia? Porque aqui é gelado, tá? Matriz de transporte de cargas, ó, isso é muito importante você entender, tá? No Brasil, predomina o transporte o quê? Olha a cor, olha aqui, ó, rodoviário. Por isso que agora o petróleo caríssimo, o seu transporte chega caro. Transporte ferroviário, isso aqui é mais para exportação de commodities. Cabotagem, quase não é usado. Dutoviário, muito pouco. Hidroviário, o Brasil não dá prioridade ao transporte hidroviário, tá? E aí você vai observar cada país, tudo bem? Portanto, meus queridos jovens, essa aula foi top. Essa aula é realidade. Essa aula é o seu presencial. Portanto, eu te aguardo daqui a poucas horas, poucos minutos, não sei quando, mas nós voltamos com a revisão. Obrigado ao grande arquiteto do universo, obrigado a você. Obrigado, professores, pois sem vocês não teríamos estas aulas. Tchau, até o próximo encontro.